Olá! Na aula de hoje a gente vai estudar a função inversa. Bom, o conceito intuitivo de função inversa é o seguinte. Imagina que a gente tem a seguinte situação. Eu tenho uma função que calcula o salário de um professor, que nada mais é do que uma função da quantidade de aulas que ele dá, né? Então essa função tem como entrada o número de aulas que o professor dá e como saída ele te dá o salário do professor. Agora imagine que por algum motivo a gente queira fazer o contrário. Por algum motivo a gente quer entrar com o salário do professor e descobrir a partir disso a quantidade de aulas que esse professor ministra. Então observa que a primeira função, o que ela faz? Ela, ao número de aulas que o professor dá, ela associa o salário do professor. Isso é o que a primeira função faz. E a segunda função faz o inverso. A segunda função, ao salário do professor, associa a quantidade de aulas que ele dá. Ou seja, a primeira, a quantidade de aulas, associa o salário, e a segunda, ao salário, associa a quantidade de aulas. Essa é a ideia intuitiva de função inversa. Esse é o sentimento de função inversa. Bom, mas agora vamos ver formalmente o conceito de função inversa. Vamos lá. Funções inversas. Seja uma função f que calcula o número de pães que podem ser feitos em termos da quantidade de farinha necessária. Bom, com 1 kg de farinha, a gente consegue produzir 40 pães. Com 2 kg, 80 pães. Com 3 kg, 120 pães. Com 4 kg, 160 pães. Aí a pergunta é, o que seria a função inversa dessa função f? A função inversa de f, que será denotada por f menos 1, é aquela que calcula a quantidade de farinha necessária em termos do número de pães que deverá ser feito. Ou seja, na função f, a gente tem como entrada a quantidade de farinha e como saída a quantidade de pães. Na inversa, a gente faz ao contrário, a gente troca. Então, na inversa, a gente passa a ter como entrada a quantidade de pães e como saída, quer dizer, como resultado, a quantidade necessária de farinha para produzir aqueles pães. E aí, nesse momento, a gente se pergunta o seguinte, tá, mas será que toda função, de fato, possui uma inversa? E a resposta é não. Vamos ver um exemplo no qual a gente entende por que nem toda função pode ter uma inversa. Agora eu defino uma função g que calcula o preço de postagem de uma caixa em função do seu peso. Bom, uma caixa de 1 kg, o preço de postagem é R$50. No entanto, uma caixa de 2 kg, o preço de postagem também é R$50. Agora, se passar para 3 kg, o preço de postagem é R$60, 4 kg é 70, 5, 80. Mas o fato é, até 2 kg, o preço de postagem é R$50. O que quer dizer que nessa função g, a imagem do 1 é 50. Está aqui, a imagem do 1 é 50. Só que a imagem do 2 também é o 50. Se eu tentasse fazer uma função inversa, eu teria que trocar. Ou seja, na inversa, que a gente chama de g menos 1, se eu te perguntasse quem é a inversa do 50. Quer dizer, se eu te perguntasse assim, quando eu estou pagando R$50, eu posso concluir que o meu peso, quer dizer, o peso da minha caixa é de quanto? Não sei. Porque a inversa no 50 seria 1 ou seria 2? Não sabemos. Porque se a imagem tanto do 1 quanto do 2 é o 50, quer dizer, o 1 vai para o 50 e o 2 também vai para o 50. Na hora de fazer a inversa, quer dizer, na hora de trocar, eu teria o 50 indo para dois valores. E aí isso a gente sabe que não pode acontecer numa função, né? Então, a g não admite inversa. E aí vale a gente pensar justamente o que é a definição de uma função, né? E por que essa situação é um absurdo? Exatamente porque para ser função, um mesmo valor do x não pode ter duas imagens. E essa situação é um absurdo porque na inversa o 50 teria duas imagens. Bom, então, a função f possui uma inversa porque ela tem uma característica especial, que é ser injetora. Portanto, somente funções injetoras admitirão uma função inversa. Ah, ok, mas o que é uma função injetora? Uma função é injetora quando valores diferentes do domínio possuem imagens também diferentes. Exatamente para evitar o que aconteceu no nosso último exemplo, né? No nosso último exemplo. A função g não admitiu inversa porque tanto 1 quanto 2 tinham a mesma imagem. Tanto 1 quanto 2 tinham como imagem o 50.
Então, na hora de fazer a inversa, que seria a volta, a gente teria um mesmo elemento com duas imagens, o que não pode acontecer numa função. Portanto, se a função for injetora, ela terá a inversa. Porque o que é uma função injetora? Quando valores diferentes do domínio têm imagens também diferentes. Bom, uma forma prática da gente verificar se uma função é injetora ou não através do seu gráfico. Se eu traço retas horizontais, a minha reta horizontal não pode interceptar o gráfico da curva em mais de um ponto. Se interceptar o gráfico da curva em mais de um ponto, a função não é injetora. Porque isso quer dizer o quê? Por exemplo, aqui nesse primeiro, eu tenho dois valores diferentes do meu domínio, que são o x1 e o x2. Aí, quando eu traço uma reta horizontal e ela intercepta a curva em dois pontos, isso quer dizer que eu tive dois valores do domínio com a mesma imagem. Imagem essa que está aqui. Então, essa função não vai ter inversa, porque na hora que trocasse, aquilo que na função é a imagem, na inversa passaria a ser o domínio. E se eu tenho dois elementos do domínio na função que possuem a mesma imagem, quando trocasse, eu passaria a ter um elemento do domínio com duas imagens. E não pode acontecer isso na função, né? Já no segundo exemplo, a gente tem aqui esse gráfico em vermelho, é a curva correspondente à minha função. E aí, quando eu traço retas horizontais, observe que essas retas só interceptam a curva em um ponto. Isso quer dizer que essa função é injetora. Por quê? Quer dizer que cada imagem dessa só tem um elemento do domínio correspondente. Portanto, se eu pegar valores diferentes do domínio, necessariamente as suas imagens serão diferentes, que é a definição de uma função injetora. Bom, vamos fazer aqui alguns exercícios. Eu quero verificar quais desses gráficos representam uma função injetora. Para isso, é só a gente traçar retas horizontais. Observe que no primeiro gráfico, quando a gente traça retas horizontais, todas elas interceptam a parte do gráfico que está aparecendo em apenas um ponto. Sendo assim, essa função é injetora. Mas, na letra B, no item B, se eu traçar retas horizontais, ela vai, por exemplo, aqui, ela está interceptando a minha curva, o meu gráfico, em dois pontos. O que quer dizer que esses dois elementos do domínio, por exemplo, possuem a mesma imagem, o que não pode acontecer com uma função injetora, porque na função injetora, elementos diferentes do domínio têm imagens também diferentes. Portanto, essa função não é injetora. Observe que se eu traçasse aqui embaixo, eu teria até três elementos do domínio com a mesma imagem, né? Se eu pegar aqui esse x1, esse x2, esse x3, os três teriam a mesma imagem. Não é injetora. Já no item C, que a gente tem uma reta, a reta é o gráfico de uma função injetora. Por quê? Se eu traçar retas paralelas ao eixo das abscissas, elas só encontrarão essa reta em um ponto. Portanto, é injetora. E no item D, que eu tenho uma reta paralela, portanto, até retificando o que eu acabei de falar do item C, retas são gráficos de funções injetoras, desde que as retas não sejam horizontais. Porque se a reta for horizontal, isso quer dizer que eu tenho infinitos elementos do domínio, olha, que possuem a mesma imagem. Na verdade, todos os elementos do domínio têm a mesma imagem, né? Porque isso aqui representa o gráfico de uma função constante. Se a função é constante, todos os elementos do domínio têm a mesma imagem. Portanto, ela não é injetora. Importante, a gente já tinha visto uma coisa parecida com essa história, né, de traçar retas horizontais, mas que era para traçar retas verticais. Não pode confundir as duas coisas. A gente traça retas verticais quando a gente quer verificar se um determinado gráfico representa o gráfico de uma função. Por quê? Quando a gente traça a reta vertical, a gente está verificando se um mesmo valor do domínio está tendo imagens diferentes, o que não pode acontecer numa função. Portanto, retas verticais são para verificar se o gráfico é ou não de uma função, enquanto que retas horizontais são para verificar se o gráfico representa uma função injetora. Então, o teste da reta vertical serve para verificar se uma curva é ou não o gráfico de uma função. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro semicírculo, ele é gráfico de uma função de x, porque cada reta vertical só um intercepta em um ponto. Enquanto que a circunferência inteira
não representa o gráfico de uma função, visto que retas verticais podem interceptá-la em 2 pontos. E aí não é função, porque a gente teria um mesmo elemento do domínio com, aqui o mesmo elemento do domínio, com 2 imagens diferentes. Olha, uma imagem aqui negativa, uma imagem aqui positiva. O teste da reta horizontal serve para testar se uma curva é ou não o gráfico de uma função injetora e o teste da reta vertical para representar se é ou não o gráfico de uma função, o que a gente já tinha falado, né? Então, esse primeiro é gráfico de uma função, no entanto, ela não é injetora. E o segundo é gráfico de uma função injetora. Vamos fazer um exercício. A gente quer verificar quais gráficos representam funções e, uma vez que o gráfico represente uma função, verificar se essa função é ou não injetora. Bom, no primeiro caso, para verificar essa função, eu tenho que traçar retas verticais. Quando eu traço retas verticais, elas interceptam o gráfico em apenas um ponto. Portanto, é função. No entanto, as retas horizontais interceptam o gráfico em mais de um ponto. Então, essa função não é injetora. Item B. Quando traçar retas verticais, olha, retas verticais interceptam o gráfico em apenas um ponto. Então, é função. No entanto, as retas horizontais interceptam o gráfico em mais de um ponto. Então, essa função não é injetora. Já no item C, quando eu traço uma reta vertical e intercepta em 2 pontos, então não é função. Se não é função, não posso verificar se é injetora, né? Não é função porque aqui um mesmo elemento do domínio teria 2 imagens, o que não pode acontecer numa função. Já no item D, se eu traço retas verticais, elas interceptam em apenas um ponto, e se eu traço retas horizontais, elas também só interceptam em um ponto. Sendo assim, é o gráfico de uma função e é injetora. Função inversa. Então, a gente já sabe que, para que a função possua inversa, ela tem que ser injetora. Sim, o que vai ser inversa? A sua função inversa existe, tem domínio B e imagem A. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma função que vai de A para B, função essa que é injetora, porque somente as funções injetoras são inversíveis, então, a minha inversa, que eu represento por f menos 1, vai ser uma função de B em A, que é aquela história da troca, né? Se a função vai do A para o B, a inversa vai do B para o A, que é o que está sendo mostrado aqui nesse gráfico, né? Bom, então observa que o que na função é domínio, na inversa passa a ser imagem, e vice-versa. O que na função é imagem, na inversa passa a ser o domínio. Se eu tenho uma função f de x igual a x ao cubo, ela possui inversa. Para eu verificar se ela tem inverso ou não, eu tenho que ver se ela é injetora. De fato, ela é injetora porque, traçando as retas horizontais, essas retas interceptam o gráfico em apenas um ponto. Visto que ela é injetora, então, de fato, ela admite inversa. Se eu quisesse pensar nisso graficamente, ou melhor, graficamente a gente já fez aqui pelas retas horizontais, se eu quisesse pensar nisso algebricamente, eu pensaria na definição de função injetora, que é valores diferentes de x têm imagens também diferentes. E a gente observa que x ao cubo, se eu pegar valores diferentes para x, números diferentes possuem cubos também diferentes. Então, de fato, essa função é injetora. Sendo injetora, ela é inversível. Agora, já sei que ela é inversível, mas qual é a função inversa de f de x igual a x ao cubo? Essa função, então, sua função inversa existe, tem domínio B, imagem A, e é definida por a inversa é a raiz cúbica de x. Por quê? Se na função a cada valor eu atribuo o seu cubo, a inversa vai ser aquela que a cada valor vai atribuir a sua raiz cúbica. Essa é a que vai voltar. Por exemplo, na minha função, a imagem de 2 é 2 ao cubo 8. Se a imagem de 2 é 8, então a imagem do 8 através da inversa vai ser o 2, porque troca. A função vai do A para o B, a inversa vem do B para o A. Então inverte, né? Troca. Se a inversa do 8 é 2, então a inversa é a raiz cúbica de 8, que é 2. Isso vai valer para qualquer número, né? Se eu pegar, por exemplo, a imagem de 5. A imagem de 5 é 5 ao cubo, 125.
Então, a imagem do 125 através da inversa vai ser o 5, que nada mais é do que raiz cúbica de 125. Então, se f de x é x ao cubo, a sua inversa, que é a função que desfaz o que ela fez, é raiz cúbica de x. Importante, não confundir a notação f menos 1 de x com toda função elevada a menos 1. Quando a gente tem f menos 1 de x, isso representa função inversa. No entanto, quando a gente tem f de x toda ela elevada a menos 1, isso representa o inverso, o inverso da função f. Ou seja, se f de x é x ao cubo, a sua função inversa, que nada tem a ver com o inverso da função, a sua função inversa é raiz cúbica de x. No entanto, f de x elevado a menos 1, isso manda inverter o resultado de f de x. Ou seja, se a função f de x é x ao cubo, o inverso dela é 1 sobre x ao cubo. Então, atenção a essa notação. Qual é uma forma prática de encontrar a inversa de uma função, caso ela exista? Primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever y como f de x. Depois, se na inversa a gente troca, então eu vou ter que isolar o x. Uma vez que eu isolo o x, eu obtenho o x como inversa de y. Mas a gente está acostumado com uma notação que é o y como função do x. Então, nesse momento, a gente troca o x com o y. Como assim? Vamos ver num exemplo que isso vai ficar mais claro. Eu tenho aqui uma função que é f de x igual a 2x à quinta mais 1. Ou seja, escrever que f de x é 2x à quinta mais 1 equivale a escrever que y é 2x à quinta mais 1. Primeiro passo para encontrar a inversa, visto que eu já sei que ela é injetora, porque se eu pegar valores diferentes de x e elevar à quinta potência, valores diferentes vão ter quintas potências diferentes. Quando multiplicar por 2 e acrescentar 1 a esse resultado, também vai ter imagens diferentes. Então, de fato, essa função é injetora. Então, tem inversa. Para calcular a inversa, a primeira coisa é y igual a 2x à quinta mais 1. Agora, eu preciso isolar o x. Isolar o x. Então, vai ficar, vou passar o 1 para o primeiro membro, fica 2x à quinta igual a y menos 1. Portanto, x à quinta é y menos 1 sobre 2. Então, x é a raiz quinta de y menos 1 sobre 2. Nesse momento, eu tenho x como função de y, mas a gente está acostumado a trabalhar com uma notação que é y em função do x. Então, agora eu troco o y com x, e aí y é raiz quinta de x menos 1 sobre 2, que nada mais é do que a função inversa de x. Para refletir, observe que a gente colocou uma raiz quinta ali e não colocou mais ou menos. Por quê? Se alguém a quinta dá um número, só tem um resultado para isso, né? Não tem dois valores, quer dizer, não tem um positivo e um negativo que a quinta dão aquilo. Porque se for positivo, elevado a quinta dá positivo. Mas se for negativo elevado a quinta, vai dar negativo. Então, elevado a quinta não entra mais ou menos. Se fosse um expoente par, a gente teria que colocar o mais ou menos. A gente vai falar sobre isso já já. Que é exatamente f de x igual a x ao quadrado. Bom, essa função vai ter inversa? Primeiro, eu já sei que não, porque ela não é injetora. Por quê? Quando eu pego valores simétricos de x e elevo ao quadrado, eles têm o mesmo resultado. Ou seja, essa, inclusive, é uma função par. Né? Lembra a definição de função par? Quando valores simétricos têm a mesma imagem? É o que acontece com ela. Se ela é uma função par, ela não é injetora, porque eu tenho dois valores do domínio com a mesma imagem. Então, ela não tem inversa. Se eu tivesse distraída e tentasse encontrar a inversa dela por aquele procedimento que eu acabei de te ensinar, na hora de eu isolar o x, se eu tenho que y é x ao quadrado, x é mais ou menos raiz de y. E quando eu faço isso, eu explicito o fato dela não ser injetora. Ou seja, eu estou vendo claramente que existem dois valores para isso, que são mais ou menos raiz de y. E aí não pode. Então, ela não vai ter inversa. A gente também pode pensar nisso através do gráfico. O gráfico de y igual a x ao quadrado é essa curva, essa parábola.
Quando a gente traça uma reta horizontal, a reta intercepta essa curva em 2 pontos. Se a reta intercepta essa curva em 2 pontos, ela não é injetora. Né? Então, aqui a gente tem que ela não é injetora. Consequentemente, ela não é inversível. Ah, mas espera aí, se o meu problema é que aquela reta horizontal está interceptando a curva em 2 pontos, será que se eu restringir o domínio da minha função e trabalhar com uma outra função g, cujo domínio seja apenas de 0 a mais infinito, ou seja, estou restringindo aos valores não negativos, que são os positivos e o zero, será que agora essa minha função terá inversa? Bom, então eu quero uma função g de x, que é x ao quadrado, mas cujo domínio é só de 0 a mais infinito. Não estou mais trabalhando com domínio real. Eu restringi os positivos. Agora ela vai ser inversível. Por quê? Quando eu fizer y igual a x ao quadrado, na hora de isolar o x, eu não posso mais ter mais ou menos raiz de y, porque só estão valendo os valores positivos, visto que eu restringi o domínio aos positivos. Então agora o meu x é só raiz quadrada de y. Sendo assim, eu vou ter uma inversa para ela. E essa inversa é raiz quadrada de x. A gente também pode pensar nisso em termos de gráfico. A nossa função f é essa curva. A partir do momento que a gente restringe a função apenas aos valores positivos, a gente fica só com essa parte da curva. E sendo assim, ela é injetora. Porque se eu traçar retas horizontais, essas retas interceptarão esta curva em apenas um ponto. Então, ela é injetora, sendo, portanto, inversível. Bom, relação entre os gráficos de uma função e da sua inversa. Se eu tenho um ponto AB, que pertence ao gráfico da função. A gente sabe que a brincadeira é assim, olha, a minha função leva do A para o B. Se essa é a minha função, então a inversa é que desfaz o que a função fez, ou seja, a inversa é que traz de volta. Essa é f menos 1. Então, se a B pertence à função, é porque BA pertence ao gráfico da inversa. Isso, em termos de gráfico, vai representar o quê? Vamos ver. Isso, em termos de gráfico, vai me mostrar que os gráficos de uma função e da sua inversa são simétricos em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, que é a reta y igual a x. Então, a reta y igual a x é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Esses dois gráficos são simétricos em relação a essa reta. Por quê? Olha só, aqui está o ponto AB, ó, x igual a y igual a b, está aqui. Agora, na inversa, vai trocar. Se o AB é da função, o BA é da inversa. Então, agora trocou. O que estava aqui no y, agora está no x, que é o B. E o que estava aqui no x, agora está no y, que é o A. Então, quando troca esses valores, a gente tem essa simetria. Então, uma forma de identificar funções inversas é através também dos seus gráficos, vendo essa simetria. Desde que, é claro, a gente esteja usando a mesma escala nos dois eixos, né? Porque se a gente usar escalas diferentes, aí, obviamente, que não vai mais ter essa simetria. Bom, vamos ver aqui dois exemplos. A gente tem, no primeiro exemplo, a função em verde e a função y igual a x ao cubo. Então, ó. Essa é y igual a x ao cubo. E a função em azul é a inversa dela, porque se eu quiser encontrar a inversa de y igual a x ao cubo, eu isolo o x, portanto fica x igual a raiz cúbica de y, e troco as variáveis. Então, a inversa é f menos 1, quer dizer, se f de x é x ao cubo, a inversa f menos 1 de x é a raiz cúbica de x, cujo gráfico é a curva em azul. Então, esse aqui em azul é y igual a raiz cúbica de x. E essa reta em vermelho é a reta y igual a x, que é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Observe que os dois gráficos são simétricos em relação a essa reta. O mesmo ocorrendo com y igual a 2x à quinta mais 1, que é o gráfico que está em verde, e com y igual a raiz quinta de x menos 1 sobre 2, que nada mais é do que a inversa, né? Se f de x é a 2x à quinta mais 1, para eu encontrar a inversa, eu tenho que isolar o x.
Ficaria, portanto, 2x à quinta igual a y menos 1. X à quinta igual a y menos 1 sobre 2. Então, x é raiz quinta de y menos 1 sobre 2. Trocou as variáveis, chegou nessa função. Então, a inversa é raiz quinta de x menos 1 sobre 2, que é o gráfico que está aqui representado em azul. E essa reta em vermelha é a reta y igual a x. A gente verifica que os dois gráficos, de fato, são simétricos em relação a essa reta. Quando a gente diz que gráficos são simétricos em relação à reta, é o mesmo que a gente pensar que a reta funciona como se fosse um espelho. E aí, um dos gráficos é a imagem do outro através desse espelho. Bom, então com isso a gente encerra a nossa aula a respeito de funções inversas. Você agora já sabe o que é uma função inversa, você já sabe o que é uma função injetora. Então agora é um momento de fazer exercícios para ficar preparado para a nossa próxima aula, ok? Boa sorte!